Vamos lá. Segundo encontro. A gente, no esforço de compreender, né, a filosofia através do ensino do senhor Luc Ferry, o livro Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. É um livro que eu considero assim, de história da filosofia e que traz para a gente muitas informações que eu como eu estava falando antes aqui, eu considero didáticas, né? E não tenho medo disso. Eu acho que é assim que a gente começa a aprender, a desenvolver o nosso conhecimento, em qualquer que seja a esfera, né? Qualquer que seja o objeto que a gente estude. A gente começar com esses primeiros passos, né? Essas formas mais elementares, e depois ir aumentando a complexidade dos nossos estudos. E o capítulo 2, ele trata de um sistema, né, de conhecimento que permeia, já que a gente está tratando aqui de história da filosofia, um sistema de conhecimento que permeia a Idade Antiga. Eu gosto muito, inclusive, quando eu estou dando aula de história, né, os temas que eu pego, por exemplo, ou de Idade Antiga, ou de Idade Média, ou de Idade Contemporânea ou Moderna, eu procuro sempre ver ali, e partindo de um pressuposto do materialismo histórico dialético, tá? De que, a partir de uma infraestrutura, nós temos não a determinação, mas o condicionamento de determinadas superestruturas nessa, né? Então as sociedades, a forma como essas sociedades geram economia, condicionam essas sociedades naquilo que elas produzem de religião, naquilo que elas produzem de sistemas de conhecimento, naquilo que elas produzem de ideologia, e por aí vai, né? O sistema jurídico. Então, eu poderia, se não fosse fugir do nosso tema, que é o estoicismo, falar como hoje os sistemas jurídicos estão a serviço, né, de uma desregulamentação democrática, porque é necessário, porque na democracia já não dá para avançar, né, alguns modos de exploração, mas, claro, isso é tema para uma outra conversa. Eu espero que daqui a 5, 6 anos esse grupo aqui esteja ainda constituído e estudando filosofia. Eu espero que a gente esteja, né, um outro nível de debate muito mais aprofundado. E aí a história antiga, né, ela tem, ela forma a base, né, da filosofia ocidental. Existe essa questão de se os gregos criaram a filosofia, né? Talvez eu poderia dizer que os gregos criaram a maneira ocidental de filosofar, tá? Porque penso eu que filosofia é algo que, né, ou a capacidade de pensar, a capacidade de elaborar, ela é uma característica que todas as culturas desenvolvem, né? O que a gente herda dos gregos é essa maneira, essa forma, essa sistematização grega, ela é a sistematização que dá origem a essa maneira, esse modo de pensar ocidental que nós somos herdeiros. E se você pegar os grandes, né, os grandes filósofos, e aqui eu estou sendo bem eurocêntrico, tá? Eu estou sendo bem eurocêntrico na minha exposição. Mas de Marx, passando por Nietzsche, indo para Heidegger, né? Você vai ver que todos esses caras ou estão pegando uma base
na filosofia antiga, ou estão fazendo a crítica, por exemplo, como é o caso de Nietzsche, que faz a crítica de Sócrates. Ok? Então, é necessário que a gente mergulhe nesse modo grego, tá? De filosofar. Outro dia eu estava dando aula no ensino médio e inventei de ler com eles o capítulo 7, já fica aqui como referência, tá? O capítulo 7 do livro A República, de Platão. O capítulo 7 do livro A República trata da parábola da caverna. Tá? E eu já estava de saco cheio daquela historinha de Matrix, não sei o quê, para chamar a atenção do aluno. Não. Vamos ler o texto clássico. Né? E é uma experiência muito interessante para a gente fazer com os mais jovens. Tá? É uma experiência muito interessante. Muito bem. E aí a gente entra num tema, né, no segundo capítulo do livro do Luc Ferry, que é bastante interessante, que é o estoicismo. Inclusive, é uma escola de filosofia, um modo de pensar a existência que está bem na moda. Se você entra no YouTube e coloca estoicismo, né, você vai encontrar muitos vídeos, pessoas, tem até um cara, acho que é Copini, né, falando. O estoicismo está permeando ali o pensamento, a exposição desses caras, e está bem em voga, né? E eu poderia também relacionar com certas questões econômicas e crises econômicas que a gente passa, e que determinadas formas de filosofia nos trazem certo alívio de pensar, olha, se eu estou na merda, eu tenho que aceitar. Talvez isso seja também uma má interpretação dessas correntes filosóficas, mas elas, né, são utilizadas dessa forma. Eu separei dois pontos aqui desse capítulo. Depois vocês podem colocar também, se separaram outros elementos, mas dois pontos que são cruciais. O primeiro tem a ver com uma visão cosmológica, com uma visão de vida que esteja relacionada com o cosmos. Né? E é interessante isso, porque para os estoicos, a reflexão sobre o cosmos é muito importante. É necessário que a gente compreenda como os estoicos viam, né, a relação do ser humano com a natureza. Isso é uma questão muito interessante que a gente pode tirar lições para que a gente se utilize, né, disso na nossa vida. Os estoicos olhavam para o cosmos como algo perfeito, como um organismo perfeito, né? O Luc Ferry coloca no texto dele aqui que cosmos, como um organismo onde tudo está em perfeita harmonia, é uma palavra que dá origem, por exemplo, à palavra cosmético. Né? O cosmético que a gente usa ali para, digamos, reparar imperfeições, para produzir harmonia. Né? E, dessa forma, olhando para a natureza dessa forma, entender também que essa harmonia do cosmos é divina. E que, quando os estoicos se referem a Deus, tá, como algo perfeito, eles estão se referindo necessariamente a essa perfeição cósmica. A grande questão que se coloca é que nós, enquanto seres que fazem parte do cosmos, porque o cosmos é tudo,
E entendendo que o cosmos é perfeito, nós estamos encaixados no nosso devido lugar. Isso é uma primeira questão, né, que o Luc Ferry vai colocar. Né? O cosmos é perfeito e você está aí cumprindo o seu papel nesse encaixe que é perfeito. Claro, olhando daqui do século XXI, voltando a olhar para aquela sociedade, isso pode causar algum estranhamento. Né? Por quê? Porque há uma ideia de que cada um aqui nasceu para ser o que se é. Ok? Mas se você é isso que você está sendo agora, nesse momento, não importa se isso que você está sendo é bom ou ruim, é porque esse é teu encaixe no cosmos. Tem duas ou três frases que eu separei aqui em relação a isso, que eu acho que são bem emblemáticas, e eu vou procurar sempre me reportar o texto para evitar divagações sem fundamento. Tá? Então, duas frases que ele diz, por exemplo, é justamente porque a natureza inteira é harmoniosa, diz Luc Ferry, que em cada medida vai poder servir de modelo de conduta aos homens. Então, a primeira coisa, vamos agir conforme essa perfeição cósmica, né, conforme essa perfeição divina. Numa outra passagem, ele diz o seguinte: essa teoria do justo anuncia uma fórmula que servirá de princípio a todo o direito romano. E aqui a gente já anunciando, né? O estoicismo, ele tem Zenão, tá, mas um grande um grande filósofo estoico é Marco Aurélio. Ele é imperador de Roma. Né? Ele herda isso. Os gregos e os romanos estão muito ligados ao estoicismo. É tanto que, no capítulo, o orador Cícero é muito citado. Então, esses caras seguiam certas premissas estoicas e que eu acho, assim, conhecendo um pouco da civilização romana, encaixa perfeitamente naquilo que os romanos tinham como visão de mundo. Encaixa também naquilo que os gregos tinham como visão de mundo. Tá? Esse texto diz o seguinte: essa teoria do justo, então, tudo é justo, tudo está ajustado para ser como é. Né? Anuncia uma fórmula que servirá de princípio a todo o direito romano. Dar a cada um o que é seu. Vejam bem. Colocar cada um em seu lugar. O que supõe, consequentemente, que haja para cada um como que um lugar natural, como dizem os gregos, no seio do cosmos, é que esse próprio cosmos seja justo e bom. Os gregos também têm a ideia de telos, finalidade. Né? Cada um de nós tem uma finalidade no mundo. Sendo aqui cabuloso, né, trazendo aqui uma visão histórica, eu diria o seguinte: como nós temos, e contrapondo inclusive com o existencialismo, com a ideia de liberdade, porque vejam como isso é contrário. Né? Se a gente olhar a sociedade grega e a sociedade romana, essas sociedades tinham um modo de produção escravista. Tá? Essas duas sociedades se sustentavam com o trabalho escravo. Era o trabalho escravo que era o motor dessas sociedades. Então, uma filosofia, um sistema de pensamento que diga, que afirme, que justifique o escravismo, vai ser muito bem aceita. Então, se eu digo assim, olha, o cosmos é perfeito, tudo que existe no cosmos cumpre uma finalidade, um telos, tá? Então, aqueles indivíduos que são escravos,
eles estão cumprindo com uma finalidade existencial. É muito bom ser estoico no mundo clássico, no mundo greco-romano. Sobretudo, se você ou é eupátrida em Atenas, ou se você é Marco Aurélio, imperador de Roma. Então, ser estoico a partir do ponto de vista de uma classe dominante é muito interessante, porque eu vou olhar para Raul e vou dizer, Raul é escravo e é isso que lhe compete no cosmos. É o teu papel e você tem que se resignar diante disso. E isso vai dar um contraste muito grande ou com a liberdade existencial ou com o materialismo histórico que diz, não, a gente tem que revolucionar isso. Eu não quero ficar na posição de escravo. Então, o estoicismo, nessa elaboração cósmica, né, ela tem essas questões que a gente pode colocar e não é proibido a gente questionar, afinal de contas, é uma conversa sobre filosofia e isso é o cerne, né, de uma conversa sobre filosofia. Bom, a segunda questão que Luc Ferry coloca é algo que me atormenta na minha experiência existencial, possivelmente pode atormentar vocês, penso que sim, quando eu enunciar isso. Espero que vocês façam esse exame de consciência, essa reflexão sobre o que vai ser dito, né? Mas é que os estoicos acham que existem dois grandes males, dois grandes pesos na nossa vida. Tá? Esses dois grandes pesos se chamam passado e futuro. E eu acho que só da enunciação aqui dessa questão, vocês já devem começar, né, a cabeça de vocês já devem estar produzindo reflexões, colocando a própria vivência de vocês como exemplo. Porque, de fato, o campo da nostalgia, eu sempre gosto de utilizar, eu gosto dessa palavra porque, para mim, nostalgia e anestesia tem um sentido muito parecido, né? De um adormecimento da vida. Porque todas as vezes, experiência própria, tá? Diária, foi assim comigo hoje. Todas as vezes que a vida está ruim ou que a vida está trazendo insatisfação, a gente tem uma tendência de parar de vivenciar esses problemas e injetar na nossa veia essa droga chamada nostalgia. Então, o que é que a gente faz? Simplesmente a gente migra. A gente sai da vida, porque a vida é aqui e agora, e a gente vai para o passado. Deixa eu me lembrar aqui de momentos bons que eu vivi. Deixa eu me lembrar aqui de situações incríveis, prazerosas que eu vivi. Porque quando eu vou para o passado, quando eu entro no campo da nostalgia, eu esqueço a vida que eu não estou curtindo neste momento. O outro campo, que é o outro peso existencial, é o campo da esperança. Estoicos não curtem a ideia de esperança. Não curtem a ideia de esperar. Né? Embora Paulo Freire tenha uma expressão que eu acho bem legal, que é esperançar. Né? Esperar agindo. Mas não vem ao caso. Né? O campo da esperança, o campo do futuro, também é um campo de fuga da vida. A ideia
é que a vida é aqui e agora. Só que eu penso que há um condicionante para a gente ficar no aqui e agora. Por exemplo, neste momento, neste exato momento em que eu estou falando com vocês, pelo prazer que eu estou sentindo de poder falar com vocês sobre temas assim, neste momento eu estou presentificado. Eu quero dizer a vocês que eu estou aqui agora. Mas eu quero dizer a vocês também que em algumas aulas que eu vou dar e que não está rolando o tesão, não está rolando o sex appeal, né? Eu estou na aula, mas não estou presente. E a aula se arrasta. E o tempo se arrasta e as ideias não fluem. Nesse momento, eu identifico aqui a minha presentificação. Vocês estão diante de um eu real, presente, no agora. Antes de destacar para vocês os trechos que eu trouxe do Luc Ferry, eu quero voltar ao texto que a gente utilizou no primeiro encontro, o texto do Montaigne, numa última frase que até agora eu não sei porquê, eu não debati, não discuti essa frase com vocês no primeiro encontro, né? Mas vejam o que Montaigne diz naquele texto que se intitula De Como Filosofar é Aprender a Morrer. Eu achei esse texto incrível, tá? E procurem, esse texto está facinho aí no Google para vocês lerem esse texto. Repito, De Como Filosofar é Aprender a Morrer, de Michel de Montaigne. Já nas conclusões do texto, ele diz o seguinte, escutem bem, e já relacionando com a ideia de vamos sair do passado, vamos sair do futuro e vamos nos presentificar, vamos viver a nossa vida no agora, focados, intensos, vivendo cada momento. Ele diz, qualquer que seja a duração de vossa vida, ela é completa. Ora, se você viveu 16 anos ou 90, a sua vida foi completa. Não existe, né? Há uma tendência de quando alguém morre muito jovem, né? Se eu morresse agora ou amanhã, né? De vocês, mas rapaz, era um rapaz tão novo, nem viveu. Não, não, não. Eu vivi. Eu vivi a completude da vida. E se eu fizer o exercício estoico da presentificação, eu vou conseguir um nível de completude bem maior. Quanto mais a gente presentificar, mais a nossa vida vai ser completa. Quanto mais a gente viver no passado ou no futuro, menos. É como se a vida da gente tivesse. Eu vou usar até um termo aqui, que é bem utilizado nos estudos sobre Marx, que é uma porosidade. Tá? A gente utiliza muito isso na sociologia do trabalho também. A porosidade. A gente é que vai decidir, a partir de uma atitude de presentificação, o nível de porosidade que existe na nossa vida. Se a nossa vida ela é densa, quanto mais densa é a nossa vida, mais bem vivida e mais completa é essa vida. Quanto mais porosa, né, e o que é que eu quero dizer aqui com poroso? É como se, quanto mais a gente foge do agora, mais a gente cria poros, buracos nessa vida. E essa vida se torna porosa e fraca. Voltemos a Montaigne. Qualquer que seja a duração de vossa vida, ela é completa. Sua utilidade não reside na duração, e sim no emprego que lhe dás. Há quem viveu muito e não viveu. Meditai sobre isso enquanto podeis fazer, pois depende de vós, e não do número de anos terdes vivido bastante. Olha que coisa, né? Isso é... Por isso que eu tenho que tomar banho antes da aula de filosofia, eu tenho que fazer a ablução, né? Porque eu não posso entrar
em contato com textos tão sagrados sem estar purificado. Pelo menos a pele limpa, né? Porque purificar a alma já é um trabalho mais difícil, né? Então, a questão não é o tempo de vida. A questão é a intensidade da nossa vida. E o que eu trago aqui, através do Luc Ferry e através de Marco Aurélio e de Cícero, né, é uma tentativa, uma fórmula para que a gente intensifique a nossa vida, que não é única e nem é a resposta, mas é algo interessante e importante que a gente pode refletir sobre isso. Não importa a duração da tua vida, reflete sobre a intensidade dessa vida. E se a gente colocar a nossa própria vida à prova a respeito disso, né? Outros filósofos, minha gente, já quero alertar aqui, e isso vai ser assunto para, né, outros encontros, outros filósofos têm outras fórmulas, tá? De intensificação de vida. Mas isso vai ser... Vamos nos concentrar nos estoicos, né? E aí eu vou aqui citando para vocês alguns trechos que eu separei que eu achei bem interessante, que a temática disso é tentar nos ensinar a como intensificar a vida a partir dessa presentificação. Primeira citação diz o seguinte: aquele que permanece prisioneiro do passado será sempre, como diz Freud, incapaz de fruir e agir. Eu fico querendo rir porque é difícil a gente falar essas coisas para vocês, quando na verdade essas coisas servem para a gente, né? Então, eu quero me retirar aqui do papel de professor, né? Do papel de professor. Eu estou aqui dividindo angústias. Isso não é uma aula, isso é uma sessão coletiva de análise, porque eu creio que a partir dessas ideias vocês vão analisando também, né? Quem permanece preso ao passado, é incapaz de fruir e de agir, porque você fica incapaz de se desapegar dessas coisas. Isso significa especialmente que a nostalgia dos paraísos perdidos, das alegrias e dos sofrimentos da infância, tem sobre nossas vidas um peso tanto maior quanto não o reconhecemos. E eu gosto muito dessas... A nostalgia dos paraísos perdidos. Quem não as tem aqui, que atire agora a primeira pedra aí na tela do computador. Né? Todos nós temos nostalgia de paraísos perdidos, onde nós já estivemos, fruindo e gozando da nossa potência máxima, e que não temos mais, e insistimos em voltar, em retornar e vivermos nesse paraíso perdido, que do ponto de vista estoico simplesmente não existe. E ele se torna um peso. Porque há uma... E aqui entrando pela psicanálise, uma necessidade absurda de reviver afetos. Uma necessidade absurda de satisfazer desejos que foram satisfeitos um dia e que não podem ser mais satisfeitos. Vamos nos presentificar. Vamos esquecer determinados afetos que nos prendem a um passado, ao paraíso perdido. Né? Cito Marco Aurélio, imperador. Tudo o que desejas alcançar por um longo desvio, podes tê-lo desde já, se não o recusares a ti mesmo. O que é recusar a si mesmo?
é sair da vida. É não viver a presentificação. Aí ele dá a fórmula. Basta abandonar todo o passado. Confiar o futuro à providência. Veja, não é ficar pensando no futuro, é abandonar o passado e confiar o futuro à providência. Né? E dirigir a ação presente para a piedade e a justiça. Para a piedade, para amar a parte que a natureza te atribui. Pois ela a produziu para ti. A natureza produziu a vida para a gente. Produziu a vida para você. E você está desperdiçando isso. Porque você insiste em nostalgia ou em esperança. Para dizer a verdade, livremente e sem desvio, e para agir segundo a lei e segundo o valor. É imperioso aprender a viver sem medos vãos, nem nostalgias supérfluas. Problemas sérios com essas nostalgias. Problemas sérios. Eu não sei se vocês têm. O que supõe que deixemos de habitar permanentemente as dimensões do tempo, passado e futuro. É premente. É isso que Marco Aurélio está nos incitando. Paremos de viver no passado e no futuro. Que na realidade não possui nenhuma existência. Simplesmente esses dois tempos não existem. Não existem. E aí talvez a memória seja uma forma de nos condenar ao sofrimento. Nos condenar ao sofrimento. Né? Talvez isso faça dos animais, vou usar aqui os doguinhos tão queridos, os pets tão queridos, né? Um exemplo de felicidade. Eu li há pouco tempo, com o grupo de literatura, o livro A Insustentável Leveza do Ser. A Insustentável Leveza do Ser, Renata está ali citando Karenin. E eu acho que o Milan Kundera dá uma explicação perfeita, né? O afeto do cachorro, né, é circular. Então vejam, toda vez que o teu cachorro olha para você, é como se ele estivesse apaixonado e te vendo pela primeira vez. Imagine quando você olhou para alguém que você é apaixonado pela primeira vez, ou não pela primeira vez, mas a primeira vez que você olhou e sentiu o amor e a paixão te tomar. Como o afeto dos cães, né? Estou usando aqui o Milan Kundera, é circular, então todas as vezes que o teu cachorro olha para você, é como se ele estivesse se apaixonando novamente. E é um afeto que se renova. Como seríamos felizes se tivéssemos o afeto de um cachorro. Porque o Milan Kundera diz naquele livro, A Insustentável Leveza do Ser, que com o ser humano é diferente. O nosso afeto é linear. Ele não se renova. Nós é que temos que fazer um trabalho, um esforço enorme de renovação de afeto. Por isso que, para a gente, todo dia nós temos que levantar da cama e escolher amar. Porque o sentimento não se renova e ele envelhece. E por isso que, em função do envelhecimento dos nossos sentimentos, a gente tem que fazer um esforço enorme para dizer para nós mesmos que o nosso antigo e velho sentimento é novo. Para dizer a nós mesmos que a gente sente paixão como se fosse a primeira vez. Isso é deveras pesado. Então ele diz, é imperioso aprender a viver sem medos vãos, nem nostalgias supérfluas, o que supõe que deixemos de habitar permanentemente as dimensões do tempo, passado e futuro, que na realidade não possuem nenhuma existência, para nos ligarmos tanto quanto possível
ao presente. Que a imagem de tua vida inteira não te perturbe jamais. Eu acho isso muito importante. Que a imagem de tua vida inteira não te perturbe jamais. Não sonhes com todas as coisas dolorosas que provavelmente te aconteceram. Mas, a cada momento presente, pergunta o que há de insuportável e de irreversível neste acontecimento. Lembra-te então, de que não é nem o passado nem o futuro, mas o presente que deve pesar sobre ti. Olha que exercício de vida, né? Interessante. É o presente que deve ter peso. E aí o Luc Ferry, já em vias de conclusão aqui, para não me alongar, diz o seguinte: é para esses momentos de graça que ele nos convida. E para multiplicá-los, torná-los tão numerosos quanto possível. Ele nos sugere, de preferência, a mudança de nossos desejos e não da ordem do mundo. Então, se a gente tem que se adequar e se os momentos presentes têm que ser vividos com esse peso, que mudemos os nossos desejos para adequar a esse mundo. Talvez isso recaia num conformismo que não caiba para nós nos dias de hoje, né? Já que a única dimensão da vida real é a do presente, e já que, por definição, esse presente vive em perpétua flutuação, é sábio habituar-se e não se apegar ao que passa. Olha que convite. O estoicismo é um convite a uma certa, eu não diria frieza, né? Mas um certo desapego. E aí alguém colocou aqui no chat, me lembra o budismo. Sim, sim. O estoicismo é uma tentativa de se atingir um determinado nirvana. Quanto mais desejos a gente tem, mais sofrimento na vida teremos. Quer se apegar, quer sofrer, se apegue. Quer ter uma vida triste, onde você não vive o seu presente, caia na paixão. E não é à toa que a paixão vem de patos, de patologia. Não é à toa que a gente tem também uma ideia incompleta de paixão, né? Paixão não é só estar apaixonado. A paixão de Cristo é sofrimento. Paixão significa sofrer. Sofrer. Talvez os estoicos estejam aqui nos dizendo, nos propondo uma ataraxia, né? Ou seja, uma alma imperturbável. A minha alma não se perturba. Mas seria tão bonito que a gente fosse assim. Se todos nós conseguíssemos acompanhar as premissas do estoicismo, não haveria necessidade de psicólogo ou de psicanalista. Não haveria necessidade de divã. Porque quando a gente senta no divã para conversar, é para revisar o nosso passado e para a gente tentar se livrar de desejos que a gente quer repetir. Claro, existem outras questões, mas digamos que eu esteja aqui nesse bojo, né? Nesse bojo. E aí, para a gente terminar, e com essa mensagem de para de se apegar, hein? Para de ser besta, hein? Só que eu tô falando isso aqui, tem um espelho aqui, até eu tô me vendo, tá? Não tô dizendo isso para você, quem sou eu, né? Marco Aurélio diz, se eu afirmo, separas dessa faculdade diretora tudo o que a ela se juntou em consequência das paixões, tudo o que está além do presente e do passado, farás de ti, como disse Empédocles, uma esfera bem redonda, altiva em sua alegria e solidão. Tu te exercitarás a viver
apenas no momento em que vives. Tu te exercitarás a viver apenas no momento em que vives, como eu queria, minha gente. Eu queria que houvesse um comprimido de 500 miligramas de estoicismo para eu tomar todo dia. Se isso viesse em cápsula, era uma maravilha. Ou injetável, né? Ou injetável. Aí eu deixava de injetar nostalgia e injetava estoicismo. Então ele diz, quer dizer, no presente. E poderás passar todo o tempo que te resta até a morte, sem perturbação, nobremente e de um modo agradável para teu próprio demônio. O conceito de demônio a gente vê depois, né? Ele diz: trata-se de viver no presente. Trata-se de viver no presente. Afastar de si os remorsos, os arrependimentos e as angústias que cristalizam o passado e o porvir, para aproveitar cada instante da vida como merecido. Quer dizer, com plena e total consciência de que, para os mortais que somos, pode ser que seja o último. É por isso que eu vou sempre, sempre, sempre citar o soneto da fidelidade de Vinícius, né? De tudo ao meu amor serei atento. A gente tem uma. Depois eu vou citá-lo todo e explicar, mas a gente tem uma tendência de pensar que quando ele diz de tudo ao meu amor serei atento, ele está se referindo a outrem. Mas não, de tudo ao meu amor serei atento. E isso é necessário que se reflita. É muito necessário que se reflita. Pois é, pessoal. Essa foi a nossa homilia de hoje. Uma homilia estoica. Aqui fazendo uma referência a um santo, São Marco Aurélio, imperador de Roma, matador de gente, e um cara que queria viver no presente e com uma alma imperturbável, né? Que assim seja. Palavra da salvação. Muito bem.